Olá, pessoas que estão aqui no canal Espiritismo em Foco. Vamos dar continuidade, aliás, vamos finalizar o capítulo 9 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? Livro que faz parte da codificação espírita, o quarto livro. Deixa eu ajeitar aqui, que tá meio que soltando o pé do meu óculos, mas vai ficar tudo bem. Então, quarto livro da codificação espírita. E chegamos então agora ao subtítulo Os Demônios segundo o Espiritismo. Se é que, nos tópicos anteriores, Allan Kardec já dá a visão espírita, mesmo quando está falando dos demônios segundo a igreja, né, que foi um texto mais comprido, né, que durou aí 2 vídeos, né, a gente examinar os demônios segundo a igreja, que foi o vídeo anterior e o anterior, né? Nós vimos que Kardec já dava já vistas da interpretação espírita dos demônios, já tipo, como se diz, refutando, né, a visão dos ditos demônios na visão da igreja, né? Os seres malfazejos pela eternidade, os que revoltaram contra Deus, se rebelaram, e aí desencaminham os homens para o pecado, para depois torturá-los no inferno. Essa coisa toda que nós vimos aí, né? Resumidamente, nos 2 últimos vídeos, né? Que são os demônios segundo a igreja aqui, nesse capítulo 9. Mesmo assim, já vimos, né? Quando Kardec foi refutando a ideia de um Deus criar seres assim, não seria a perfeição, não seria Deus, não seria todo justiça, né? Então já há uma refutação espírita já no texto dos demônios segundo a igreja. Agora, Allan Kardec vai ser mais específico, né? Nesse tópico aqui, para amarrar bem o assunto dessa questão, né? Dessa crença nos demônios, né? Vamos dizer assim. Então, os demônios segundo o Espiritismo. Então, item 20. Segundo o Espiritismo, né, segundo a nossa doutrina espírita, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte da criação, à parte da humanidade. A criação dos seres inteligentes é una. Qual a tríade universal? Deus, Espírito, Matéria. Ponto. Não tem Deus, anjo, Espírito, Matéria. Né? É Deus, Espírito, Matéria. É aqui dentro do Espiritismo chamamos a tríade universal. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e a outras esferas habitadas, a outros planetas habitados por seres humanos, por pessoas. Separados do corpo, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços, os mais diversos espaços do universo. Deus criou, né, ou melhor, Deus os criou perfectíveis. O que isso quer dizer? Né? São imperfeitos, mas com a capacidade de alcançar a perfeição. Deu-lhes por objetivo a perfeição e a felicidade que dela é consequência. Então, a felicidade suprema é consequência da perfeição espiritual. Né? Então, deu-lhes por objetivo a perfeição e a felicidade que dela é consequência, mas não lhes deu a perfeição, quer dizer, já nasceram prontos, perfeitos, como é a teoria dos anjos, né? A teoria teológica dos anjos, segundo a igreja. Quis que adevessem ao seu trabalho pessoal, a fim de que lhes tivessem o mérito. Então, cada um tem um mérito do seu crescimento, da sua perfeição. Desde o instante de sua formação, progridem, seja no estado de encarnação, seja no estado espiritual, né? Nós vivemos concomitantemente as duas vidas, né? Progressivamente, uma e outra.
Chegados ao apogeu, são puros espíritos, segundo a denominação vulgar, né? De sorte que desde o embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta, da qual cada elo marca o grau no progresso. Quer dizer, é um caminho, uma cadeia ininterrupta. Ou como tem no Livro dos Espíritos, uma escala, né? Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, segundo esteja no alto, embaixo ou no meio da escala. Então há uma diversidade de espíritos no universo, gente, todos em todas as escalas, né? Até o ser mais perfeito, que já alcançou a perfeição, ao ser mais primário, há diversos infinitos graus. Incontáveis, vamos dizer assim, pelo menos para nós, né? Para Deus não, mas para nós sim. Né? Há uma cadeia ininterrupta. Disso resulta que existe espírito em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, segundo estejam alto, embaixo ou no meio da escala. Há espíritos, por consequência, em todos os graus de saber, de ignorância, de bondade e de maldade. Então, sabedoria, ignorância, maldade, bondade, a todos os graus também. Há espíritos em todos os graus. Nas classes inferiores, aos que estão ainda profundamente inclinados ao mal e que nele se comprazem, porque nas classes inferiores o mal é o normal ainda. Querendo-se, pode chamá-los de demônios. Aí ele bota aqui em itálico a palavra demônio. Esses espíritos que estão nas classes inferiores e se comprazem com o mal, né? Que tem ainda o mal como forma de viver, esse podemos chamar de demônios, né? A diferença para os demônios teológicos, né, da teoria teológica, é que eles não são eternos, não foram criados demônios e não são eternamente demônios. Aqui são espíritos no início da marcha evolutiva que ainda se comprazem no mal, né? Como diz aqui, né? Nas classes, não digo nem necessariamente espírito primitivo, não. Espírito nas classes inferiores da escala espírita, né? Ou escala espiritual, né? Porque tem escrito escala espírita no Livro dos Espíritos, né? Porque foi a doutrina espírita que deu, que construiu, né? Essa análise, né? Mas podemos chamar também de escala espiritual, né? De evolução espiritual. Ok? Então, querendo, se pode chamá-los de demônios porque são capazes de todas as ações feias atribuídas a esses últimos, né? Tudo que é ruim. Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é porque se liga à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, voltados ao mal pela eternidade e incapazes de progredirem no bem. Então, por isso que não usamos esse nome, porque esse nome remete a esse conceito, né? Que Kardec acabou de dizer aqui, né? Item 21. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus pela desobediência. Aí, como vimos nos vídeos passados, a história dos anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, né? São os anjos decaídos, foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Desceram não, se jogaram, né? Se rebelaram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que melhorarão, né? Evoluirão. Estão ainda na base da escala e subirão. Isso aqui é bem a questão dos espíritos imaturos, né? Que alcançaram um certo grau espiritual, mas ainda não têm a maturidade para se manter firmes, né, nos princípios do bem e ainda derrapam, né? Não há involução, né? A gente só evolui ou estaciona. Então esses espíritos eles evoluem até certo grau, né? Mas aí estacionam, né? Tem assim um melhoramento moral, um grande melhoramento intelectual e moral também, vamos dizer assim, mas ainda conserva ainda muita coisa
né, da fase inferior, da fase primitiva. E aí, nesse estacionamento, cometem erros e aí acabam sofrendo consequências ruins desses erros, né? Aí parece que eles evoluíram, mas não, né? Estão sofrendo as consequências ruins da sementeira ruim nessa fase estacionária, né? Então, é por isso que quando se fala de... Opa, óculos. Quando se fala de transmigração planetária, exílio, né? São espíritos que já têm um certo grau de evolução, mas que ainda não o suficiente para se manter no mundo regenerado, né? Mas isso aí é outro assunto. Mas que tem a ver também aqui, né? Com a questão da progressão dos espíritos. Ok? Aqueles que, pela sua indiferença, sua negligência, sua obstinação e sua má vontade permanecem tempo mais longo nas classes inferiores, disso carregam a pena e o hábito do mal torna-os mais difícil de sair dele. Quer dizer que o uso do cachimbo faz a boca torta, né? Então, o hábito naquilo é tão grande que eles se recusam a sair daquilo e combatem os emissários do bem, como tem muitos aí, né? Espíritos que combatem, são inimigos declarados do bem, né? Do Cristo, das pessoas que praticam o bem, que influenciam mal para desencaminhar, e por aí vai. Mas, sempre tem um mas, graças a Deus, né? Mas chega um tempo em que se cansam dessa existência penosa e dos sofrimentos que lhes são a consequência. Então eles cansam disso, né? Porque não é uma existência boa, na verdade. É então que, comparando a sua situação com a dos bons espíritos, compreendem que seu interesse está no bem e procuram se melhorar, mas o fazem por sua própria vontade e sem serem constrangidos a isso. Quer dizer, eles tomam a decisão. Claro que eles são estimulados, são orientados, claro, né? Os benfeitores sempre fazem, mas a decisão final é sempre de cada um. Eles são submetidos à lei do progresso por sua aptidão em progredir, mas não progridem apesar deles, né? Então, nós temos, como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de nós. Então, as leis de Deus estão em nós, na nossa consciência. Então, a lei do progresso, que é uma das leis de Deus, está em todos nós. Então, nós progredimos pela essa força da lei do progresso. Só que, muitas vezes, a gente resiste, né? A gente resiste e se mantém na retaguarda, né? Que, como eu disse, mas não progridem apesar deles. Para isso, Deus lhes fornece, sem cessar, os meios, mas são livres para aproveitarem ou não. Quer dizer, as oportunidades aparecem, mas cada um é livre para aproveitar ou não. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam nenhum mérito, e Deus quer que tenham o de suas obras. Não coloca nenhum na primeira classe por privilégio. Não existe privilégio na lei de Deus, né? Nem para Jesus. Imagine, nem para Jesus, quanto mais para nós. Deus quer que tenha o de suas obras. Não coloca nenhum na primeira classe por privilégio, mas a primeira classe está aberta a todos e ela não chegam senão pelos seus esforços. Então todos nós podemos chegar a espíritos elevados, mas aí depende dos esforços de cada um, né? Os mais elevados anjos conquistaram seu grau como os outros, passando pela rota comum. Então, o espírito mais celeste, que nós podemos chamar de anjo, já foi como eu, em algum momento, né? Perdido aí na eternidade, nos milênios passados. Sabe quando? Sabe quando? Não importa. Mas houve uma caminhada evolutiva. Como nós, que estamos aqui já com certa consciência, quando contemplamos espíritos primitivos, né, naquela coisa primitiva, né, a gente pensa, não, nós também já tivemos naquela condição. Quando? Deus é que sabe, né? Agora é mais fácil fazer esse cálculo, mais fácil não, menos difícil fazer esse cálculo do que o cálculo para o superior, né? Item 22.
A... Opa, peraí, gente. Item 22. Chegados a um certo grau de depuração, os espíritos têm missões em relação com o seu adiantamento, né? Cada um tem uma missão de acordo com aquilo que aprendeu. Eles cumprem todas as que são atribuídas aos anjos das diferentes ordens. Lembra da divisão dos anjos? No capítulo Os Anjos? Serafins, querubins, arcanjos, essa coisa toda, né? Eu não sabia nem que tinha tanta divisão. Eu só conhecia anjo, arcanjo e querubim, né? Aí depois que eu li o Céu e o Inferno, vi o capítulo Anjo, eu vi que tinham muito mais, né? São 3 classes de anjos, cada classe com subclasses. Olha que interessante, né? Que trabalho tiveram para criar, né? Esse quadro, essa hierarquia, né? Bom, eles cumprem todas as que são atribuídas aos anjos das diferentes ordens. Como Deus criou de toda a eternidade se encontram espíritos para satisfazer a todas as necessidades do governo universal. Então, tudo isso é na eternidade. Deus sempre existe, sempre esteve aí, sempre criou de toda a eternidade, então sempre teve anjos, né, espíritos celestes evoluídos para satisfazer todas as necessidades do governo do universo. Uma única espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso, basta, pois, para tudo. Essa unidade na criação, com o pensamento que todos têm um mesmo ponto de partida, a mesma rota a recorrer e que se elevam por seu próprio mérito, responde bem melhor à justiça de Deus que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dons naturais que seriam tantos privilégios. Então, com isso aí, gente, fica bem explicado, né? Fica bem, acho que dispensa comentários, né? Então, item 23. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, a doutrina vulgar, gente, é a doutrina comum, né? A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso e vendo, contudo, seres em diversos graus disso, concluiu que era o produto de tantas criações especiais, né? Criações da imaginação, né? Agora, baseado numa realidade mal compreendida. Vamos dizer que não foram criações, foram mal compreendido, más interpretações da realidade, né? Devido talvez à limitação mesmo espiritual, né, de quem fez que criou realmente essas histórias, essas teorias, né? Ela chega assim a fazer de Deus um pai parcial, dando tudo a alguns de seus filhos, ao passo que impõe aos outros os mais rudes trabalhos. Quer dizer, cria seres especiais, os anjos, e cria os seres humanos com todas as suas misérias e os anjos com todos os seus esplendores. Então, parcialidade não é justiça, né? E não pode se conceber Deus sem a perfeita justiça. Não é de se admirar que, durante muito tempo, os homens não tenham encontrado nada de chocante nessas preferências. Então, que as usavam do mesmo modo em relação a seus filhos, pelos direitos inatos e os privilégios de nascença. Poderiam crer fazer mais mal que Deus? Então você vê, né, que as pessoas, até os pais, né, até os pais privilegiam filhos, né, por causa de direitos diferentes, por causa de modos de nascença. Quer dizer, se na teoria de Deus com os anjos e a humanidade, Deus privilegia um e desprivilegia outros, porque os pais comuns da Terra não fariam a mesma coisa se eles aprenderam essa ideia, né? Então é muito interessante, né? Acho que isso é um ponto que ninguém pensa. Eu mesmo não pensava nisso antes de ler esse texto, esse trecho aqui. Não é de se admirar que durante muito tempo os homens não têm encontrado nada de chocante nessas preferências, então que as usavam do mesmo modo em relação a seus filhos, pelos direitos inatos e os
privilégios de nascença. Poderia crer fazer mais mal que Deus? Não. Desse Deus descrito pela teologia? Não. Né? Infelizmente não. Agora, o Deus de verdade mesmo, que a gente busca a causa primeira de todas as coisas, todo justiça, aí sim, né? Aí nós vemos que a referência é bem diferente. Mas hoje, né? Conclui Kardec agora, mas hoje o círculo das ideias se alargou, se ampliou. Eles veem mais claro, têm noções mais limpas da justiça. Querem-na para eles, e se não a encontram sempre na terra, espera ao menos encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está porque toda doutrina onde a justiça divina não lhes pareça em sua maior pureza, lhes repugna a razão. Então, onde a justiça divina não é pura, não é realmente justa, isso já repugna a nossa razão. Não tem lógica se nós concebemos Deus, né, como perfeição, causa primeira de todas as coisas. Ok, gente? E assim encerramos o capítulo 9, os demônios, né, com essa reflexão. Agora foi um vídeo mais curto, porque essa conclusão aqui, os demônios, segundo o Espiritismo, foi mais curta, né? Foi só para arrematar, como eu disse, né? Porque Kardec já vinha fazendo essas colocações ao longo de todo o capítulo. Ok, gente? Então, todos aí que estão acompanhando o estudo aí do livro O Céu e o Inferno, um forte abraço e fiquem com Deus. E encerramos o capítulo 9, ok? Um abraço.